Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de ministrar a palavra, o Guilherme vai editar isso aí, eu quero mandar a paz do Senhor para nossa querida irmã Iris, que está acompanhando a sua mamãe no hospital, né? A nossa irmã carinhosamente chamada de Lica, conhecida aí na Rua do Rio. Deus abençoe, irmã Lica, glória a Deus, né? Está bem acompanhada aí também pela sua filha Iris, glória a Deus, se recuperando aí da cirurgia, né? Que Deus abençoe. É eles que está nos ouvindo assim 3 segundos depois, é o delay, né? Está nos ouvindo pela internet. Amém, Iris, dona Lica, um abraço, em nome do grande Senhor Jesus. Também a paz do Senhor para a irmã Marília Nunes. Oremos por ela, irmão. Ela está precisando de um socorro do Senhor, né? E eu quero dizer a irmã exatamente o que está escrito na palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Passe para a irmã Denise Correia, que está nos ouvindo também. Glória a Deus. E a nossa irmã Lindaci, que está lá na África, nos ouvindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor, para a nossa irmã Lindaci, que agora está podendo nos ouvir pela internet, né? Porque antes ela não podia ouvir a gente devido o equipamento lá e tal. Mas agora sim ela está conseguindo nos ouvir pela internet, tá? Pelo um computador, já baixa o aplicativo aí da Evangélica. Muito bem. Louvado seja Deus. Passou para nossa irmã. Vamos sim agora à ministração, voltar à ministração de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A parte 2, como vai ser editado aí, colocado no Face, pelo nosso irmão Guilherme Stones. Você manda um abraço. Os irmãos continuam orando por ele, pela noiva dele. Amém, amados? Para Deus dar a vitória. Mateus capítulo 13, quando abordamos a primeira parte, falamos acerca da parábola do semeador. Falamos do reino, falamos do Evangelho de Jesus Cristo, falamos da dificuldade que algumas pessoas têm de produzir frutos dignos de arrependimento, de andar em novidade de vida. E voltamos a falar na ocasião também do capítulo 12, né? Quando, correlacionando a esta parábola, falamos da má influência sofrida pelas pessoas, a má influência sofrida pelas pessoas que as impedem impedem no sentido de se tornar um obstáculo, de terem dificuldade de se libertar de um vício, de mudar o comportamento, de mudar as atitudes, de mudar os conceitos, os valores, os princípios, os pensamentos. Isso por conta da influência maligna. Mas a responsabilidade é da pessoa, como já dissemos. Porque se a responsabilidade não fosse nossa,
nós não seríamos julgados. Seria julgado quem proporcionasse esse entendimento a nós. Mas a responsabilidade é nossa. Nossa do ser humano. É minha, é sua. Apesar do sofrer a influência. Mas por que a responsabilidade é pessoal? Porque nós, seres humanos, fomos dotados desse potencial de decidirmos, de resolvermos nossas vidas, de optarmos pelo aquilo que de fato queremos. Me vem à mente agora aquela expressão de Paulo que já citamos: quem poderá me livrar do corpo desta morte? Dizia ele, que se sentia o miserável homem, porque o mal que não queria fazer, quando via já tinha feito, e o bem que queria ver, e o bem que queria fazer, não fazia. Mas Paulo não fala de um monopólio, de um domínio espiritual, do tipo ele ser uma marionete. Não é o caso. Que volto a dizer. Romanos capítulo 14, verso 12. Nós seremos julgados. Nós daremos conta de nós mesmos a Deus. E nós seremos julgados pelas nossas obras, como está escrito em Apocalipse. Nós seremos julgados pelas nossas obras, como está escrito em Apocalipse. Louvado seja Deus. Capítulo 20, versículo 13. Finalzinho. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Existe a natureza pecaminosa em nós? Existe, é fato. Mas existe também a natureza divina, principalmente nós que nos convertemos ao Evangelho de Jesus. Eu já até disse na ministração do capítulo 13, a parte primeira, associada ao capítulo 12 de Mateus, que nós, nascidos de novo, devemos produzir o fruto do Espírito com maior intensidade. Com maior intensidade. E as obras da carne, infelizmente, existem em nós, mas elas devem ser mortificadas. E aí eu até disse, se você não lembra disso, você pode voltar a ouvir essa mensagem no Face. Mateus capítulo 13, parte A. Que existem pessoas crentes que dão mais lugar às obras da carne, que deveriam dar mais lugar ao fruto do Espírito. Como existem pessoas não crentes que dão lugar ao fruto do Espírito. É predominante a obra da carne, mas dão lugar à obra do Espírito, ao fruto do Espírito. É quando você vê uma pessoa não convertida ao Evangelho de Jesus, mas ela tem virtudes que às vezes qualidades e comportamentos e princípios que você às vezes procura num crente e não acha. E aí você às vezes se surpreende quando alguns crentes se comportam impiamente, se comportam como incrédulos. Existem essas coisas que não nos deixam de ser intrigantes, se bem que isso não tem nada a ver com a salvação. É comprometedora a obra da carne, sim, no crente que se diz salvo, é. Até porque ele se configura pelas obras da carne, mas como o joio da parábola que temos aqui nesse capítulo 13. O joio é uma erva daninha,
também chamada de cisânia, e a folha se parece com a do trigo, mas ela é diferenciada quando está plenamente amadurecida. Quando se amadurece, o trigo, quando se amadurece o joio, aí se percebe a diferença. A semelhança está na folhagem. E é uma erva daninha. Então existe aquilo que parece, mas não é. Agora, é o tempo quem diz isso? É o tempo quem diz isso. E haverá um tempo determinado para isso. Porque hoje se confunde muito. Às vezes você vê uma pessoa com modelito de crente, roupa de crente, cabelo de crente, né? Existe até isso, cabelo de crente, roupa de crente, sapato de crente, calça de crente, penteado de crente, maquiagem de crente, existe isso. Né? Existem pessoas que até parecem evangélicas, mas não são, e existem pessoas que não são evangélicas, e existem pessoas evangélicas que não parecem ser evangélicas. A gente observa muito o estereótipo. Todos nós, infelizmente, executamos um juízo de valor que acaba se culminando com o juízo divino que não devemos exercer, que é então o juízo temerário, é o juízo fora de tempo. E nesse juízo de valor a gente deve exercer porque o Senhor impede que nós julguemos. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Há quem resolva julgar as pessoas pela aparência ou por um comportamento, por uma atitude, por uma falha, por um erro, o que não deve ser suficiente para o julgamento. Até porque também nem sempre o que é externado, o que é visível, o estereótipo define o ser, define o que de fato está por dentro. Nem sempre a primeira impressão é a verdadeira, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Pensem assim, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Nem sempre a primeira impressão é a verdadeira, ou seja, nem sempre a primeira impressão é a que deve ficar. Tem uma adagio popular que diz que a primeira impressão é a que fica, mas nem sempre a primeira impressão deve ficar. Porque no decorrer da caminhada, humanamente falando, o incrédulo, o ímpio, pode se converter, como o crente pode se desviar, infelizmente. Pode se desviar. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel que se o justo se desviar do caminho, pensando que a sua justiça
prevalecerá no momento da sua morte? O Senhor diz que não. A sua prática de justiça não virá em memória. Não virá em memória. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. E se acontecer de o ímpio for avisado e ele se converter da sua maldade, se ele se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrendo, ele salvará a sua alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Entende? Então, o ímpio pode se converter, como o crente pode se desviar no decorrer da caminhada. Veja que a responsabilidade é pessoal e muito grande. Não é? Eu já ouvi até alguns irmãos dizer, rapaz, a gente vai se surpreender quando chegar no céu. Já ouvi alguns irmãos dizerem assim. E a gente pensar que quem estaria no céu não vai estar. Isso é uma, obviamente, metáfora, porque no céu a gente não vai ter lembranças dessa natureza, do tipo assim, eu esperar que você, ouvinte do programa Acorda a Bênção, esteja no céu, e de repente você não está. E ou você ir para o céu e ficar aquela expectativa, o apresentador do programa vai chegar por aqui, eu vou encontrar o pastor Amaro, e de repente eu não ir. Você não vai ter essa lembrança no céu, nem eu. E eu espero que ambos estejamos lá, você e eu, amém, no céu. Amém, amados? Mas aí eu devo fazer a minha parte e você fazer a sua. Você deve fazer a sua parte. E eu fazer a minha. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu devo cuidar de ser trigo e você deve cuidar de ser trigo. Trigo é a metáfora aqui para o crente verdadeiro. A simbologia do crente verdadeiro. E joio é a simbologia aqui do crente falso. Daquele que parece, tem tudo de crente, frequenta a igreja, carrega a Bíblia, canta, prega, fala línguas estranhas, profetiza. Mas não entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática aqui da iniquidade é a permanência da iniquidade. Iniquidade é pecado, diz a palavra. É a permanência no erro. É a permanência naquilo que não deve ser permanecido. É o comportamento, os conceitos, os valores, os princípios que devem ser adequados à palavra de Deus. Essa insistência de permanecer no erro é que fará com que não entremos
no reino dos céus. É o que nos configura joio. É o que nos configura joio. Porque pecado não está sempre no estereótipo. Tá? O pecado está no que se passa na mente. A gente já leu o capítulo 15 de Mateus, vamos abordá-lo ainda, mas no versículo 19 diz exatamente que o que contamina o homem procede do coração. Versículo 18 e o versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então é isso que configura a pessoa quanto à igreja. Isso não é pontuado por uma falha, isso não é pontuado por um tropeço, por um escorrego, por uma queda. Isso não é pontuado por isso, não. Isso é pontuado pela permanência do erro. Isso é caracterizado, né, pelo não dar fruto digno de arrependimento, por não andar em novidade de vida. E o que leva a isso, voltando ao capítulo 13, é demonização, é influência maligna. Capítulo 13, versículo 19. Versículos 20 ao 22. O que leva a isso é carnalidade, materialismo e o estar focado nos problemas desta vida. Ao ponto de se desenganar de Deus. Se desenganar de Deus. Porque tem pessoas que, por uma situação de perda, de dano, de decepção, de sofrimento, elas acabam apostatando da fé. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha onde eu trabalho, e ela estava me dizendo de um rapaz que hoje dizem assim, como fulano está mudado, como fulano está transformado. Era um rapaz, por exemplo, de uma determinada religião e cria lá em Deus, né? Do jeito dele, mas cria em Deus. Ele fazia parte até de uma seita, mas ele antes cria em Deus, antes de participar dessa seita. Foi evangelizado, foi catequizado por esta seita e aconteceu de ele sofrer um acidente. Mas ele estava invocando Deus lá do jeito dele. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Falaram de Deus errado para ele. Falaram de um Deus chamado Joseph Smith para ele. Não apresentaram Jesus para ele. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pense aqui comigo isso. Eu até já dei uma palavra para essa pessoa com relação a este jovem. Eu vou dizer aqui o que eu disse. E ele estava lá, até então crendo em Deus. Do jeito dele, mas estava crendo em Deus. E aconteceu um acidente. Moral da história, ele ficou trucidado.
quebrou as pernas. Eu sei que nunca mais ele teve saúde, esse jovem. O que aconteceu? Ele passou a renegar Deus. Ele começou a tatuar-se e a escrever no corpo que Deus não existe. E ele escreve no corpo dele que Deus não existe. Ele escreve no corpo dele palavras contra Deus. Ele está vivo. Não está com a mesma saúde, não está com a mesma vida. Mas quando as pessoas olham para esse jovem, dizem como fulano está mudado. Era um menino da religião. Era um menino direito. Sim, não tinha nenhuma aparência comprometedora, mas agora está todo tatuado. E com termos esculhambatórios e de apostasia a Deus. Eu disse para a pessoa que me contou isso, ele vai se deparar com Deus ainda. Porque o Deus que apresentaram a ele foi o Deus errado. Mas ele vai se deparar com Deus. E das duas, uma. Ou ele vai fazer raspagem nessas tatuagens, passar alguma coisa por cima, escrever o reverso, antes e depois de conhecer o Deus verdadeiro. Se ele se converter, se ele resolver crer em Deus, se ele resolver produzir frutos de arrependimento. Do contrário, ele vai continuar no ateísmo dele. Do contrário, ele vai continuar no ateísmo dele. E tem pessoas que, infelizmente, optam por se converter e outras optam por não se converter. Como existe o livre-arbítrio, a vontade própria, querendo alguns filósofos, teólogos, ideologistas ou não negarem o livre-arbítrio, mas só o fato de resolverem negar já é uma evidência do livre-arbítrio, porque negam porque querem negar. Não há um monopólio divino da mente humana. Não há um monopólio divino da mente humana. Deus deixa o ser humano à vontade, porque Deus dotou o ser humano de vontade própria. O ideal é que esta vontade do ser humano se adeque aos princípios divinos. O ideal é que a sua vontade se adeque aos valores divinos, às verdades divinas, para que você seja feliz, para que você se salve, para que você, louvado seja o nome do Senhor, possa morar nas mansões celestiais. Se do contrário, à luz do que diz a palavra de Deus, se não fizer isso, vai ficar de fora. Vai ficar de fora do reino dos céus, do reino de Deus. E à luz do que lemos em Apocalipse capítulo 3, será lançado no lago de fogo. Capítulo 20, versículo, capítulo 20, versículo 13 e 14 e 15. Será lançado no lago de fogo. Pastor, o senhor agora está falando de lago de fogo, está falando de inferno. Hoje é assim. Eu não posso negar essa verdade.
para o seu bem, para o meu bem, eu não posso negar essa verdade. Que o lago de fogo existe. Do jeito que existe terra, do jeito que existe céu, do jeito que existe mar, existe o lago de fogo. Existe o Tártaro, o Geena, o inferno. Onde a eternidade é de sofrimento. Sofrimento que não se compara a nenhum sofrimento existente nesta terra. Até porque os sofrimentos nesta terra são passageiros. Os sofrimentos nesta terra são passageiros. Eles demoram dias, semanas, meses, anos. Você está sofrendo aí não sei quanto tempo, mas isso vai ter um fim, um dia vai ter fim, aqui na terra vai ter fim. E para o seu bem, é importante que você esteja convertido ao Evangelho de Jesus, para que, saindo desse sofrimento terreno, você tenha uma eternidade de gozo, paz e alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se você estiver na qualidade de joio, você vai ser queimado. Mas se estiver na qualidade de trigo, você será juntado para o celeiro de Jeová. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas além dessa simbologia muito pessoal e muito individual que a parábola do trigo e do joio nos traz, temos ainda a parábola do grão de mostarda e do fermento, porque se refere aqui ao reino e há uma abrangência aqui que aplica-se ao coletivo, que se aplica ao segmento evangélico, que se aplica, por melhor dizer, à igreja. E a igreja fala de coletividade. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente. A igreja existe a partir de 2. E assim como o corpo tem muitos membros, assim é o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. E essa parábola do joio, como a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, como a própria parábola do semeador, ela vai além dessa aplicação pessoal, que é importante, porque, volto a dizer, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas ela tem uma abrangência com relação ao Evangelho. O Evangelho que tem sido torcido, né? E essa torção do Evangelho é tipificada exatamente pelo inimigo que semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Capítulo 13, verso 25. A abrangência dessa parábola, ou dessas parábolas, desse capítulo 13 de Mateus, ela estende-se exatamente ao coletivo, à igreja, ao evangelho, até por conta também da parábola do grão de mostarda, né? Que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, que faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
Isso fala exatamente da proporção que o Evangelho tem, o reino tem. É grande. E com relação à fermentação, que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, né? Eu quero explicar o fato de que o fermento, na verdade, normalmente o fermento, quando aparece na Bíblia, ele tem a ver com corrupção, tem a ver com pecado. Por isso que o pão da Páscoa era um pão asmo, era pão sem fermento. O fermento não fazia parte das ofertas dos sacrifícios velho-testamentário, né? E o fermento, normalmente, nos outros textos da Bíblia, é considerado exatamente um tipo da presença do mal, da impureza. Só que, neste caso, excepcionalmente, o fermento, ele representa, glória a Deus, a dimensão que o reino de Deus, ele tem, ele cresce, ele é grande, ele tem crescido. Tem crescido. Né? O Brasil, por exemplo, que é um país continental, o Evangelho está no Brasil, norte, sul, leste, oeste. O Evangelho está implantado, cosmologicamente falando, apesar de toda luta, de toda dificuldade que o Evangelho tem tido em alguns países, e aí eu volto àquele ranking da Missões Portas Abertas, que pontua a Coreia do Norte como país asiático onde o comunismo ainda resiste à pregação do Evangelho, né? E a Coreia do Norte é uma nação muito fechada, diga-se de passagem, é a mais fechada ao cristianismo. E ela está no topo desse ranking. Em segundo lugar, o Iraque, né? Onde a situação nunca foi boa para a igreja e que piorou depois que o grupo extremista Estado Islâmico apoderou-se de boa parte do seu território, infligindo terror religioso. Quando se tem notícia, não pela mídia popular, mas igrejas têm sido incendiadas com pessoas dentro, com cristãos dentro. Aí tem a Eritreia, que está em terceiro lugar, né? É um país africano, um país pequeno, né? Mas os cristãos enfrentam grande restrição em termos de liberdade religiosa. O Afeganistão está em quarto lugar, a Síria em quinto, o Paquistão em sexto. Até no Paquistão os cristãos são tratados como cidadãos de segunda classe e não usufruem de direitos básicos no país muçulmano. O Paquistão é muçulmano. Aí tem em sétimo lugar a Somália, onde os cristãos são menos de 1% da população somali e não tem sequer o direito de possuir uma Bíblia. Veja como é o caso na Somália. Tem o Sudão, que é em oitavo lugar, né? Que é também um país islâmico, radicalmente islâmico. Em nono lugar no ranking das missões Portas Abertas está o Irã, que apesar
de uma abertura ao cristianismo, as igrejas lá são monitoradas pelo Estado. E no Irã, as pessoas que se converterem do muçulmano, do islamismo ao cristianismo, elas são punidas com a morte. Lá não tem boquinha também não. É muçulmano, se converter ao cristianismo, é morto. E quem monitora isso é o Estado. E em 10º lugar, a Líbia. A Líbia. No ranking das missões Portas Abertas. Isso, estamos falando de países assim, mais de perseguição, de morte. Mas existe um grande problema que o Evangelho vem sofrendo, que é a adulteração teológica. A adulteração teológica. A semente do joio, e Jesus explica no capítulo 13, observe aí, capítulo 13, na explicação que Jesus dá da parábola do joio, o que seria a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem, quando aplicado a Jesus esse termo, refere-se à sua humanidade, à sua natureza humana, porque Jesus é Deus em forma humana. Mas a gente se lembra que o profeta Ezequiel também é chamado de Filho do Homem. Então, o Filho do Homem aplica-se aos mensageiros de Deus também. Essa é uma parábola. E você sabe que as parábolas, elas serviam para ensinar verdades morais e espirituais. Então, se tratando de parábola, o Filho do Homem aqui refere-se ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo aos mensageiros, como o profeta Ezequiel, que pregavam a palavra de Deus. São os mensageiros de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Olha aí. Versículo 38. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Aí o inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E os ceifeiros são os anjos. A explicação aqui que Jesus mesmo dá da parábola do joio. Então, quando você é levado a meditar nesse capítulo 13, aí você percebe a dimensão do Evangelho, que tem sofrido, inclusive, a adulteração por conta dos emissários de Satanás, que tem solapado a autoridade da palavra de Deus, que tem promovido a iniquidade, que tem promovido as falsas doutrinas, que tem torcido o Evangelho, tem transtornado o Evangelho. A abrangência do reino tem sofrido essa torção. Por isso que, não muito longe, Mateus capítulo 15, porque depois do capítulo 13 é o capítulo 14, depois do capítulo 14 é o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E aí eu volto a chamar a sua atenção, prezado irmão e ouvinte, para crer como diz a Escritura.
para que a sua adoração não seja vã, para que a sua honra a Deus não seja de lábios, e para que o seu coração não esteja longe de Deus. O que é que eu faço, pastor, para que isso não aconteça? Procure crer, como diz a Escritura. Eis aí a necessidade de ler a Bíblia, de examinar tudo, e não por uma referência bíblica ou por inúmeras referências bíblicas, mas pela testificação do Espírito Santo. Pela testificação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora é necessário converter-se. E nessa conversão, o que vai pesar muito é exatamente você estar buscando a vontade de Deus e não os seus interesses pessoais. Não querer adequar a religião à sua vida, mas adequar a sua vida à palavra de Deus. Porque eu volto a dizer, você não deve procurar uma igreja que seja do jeito que você quer que seja. Porque não adianta a igreja dizer sim se a palavra de Deus diz não. E será perda de tempo se a palavra de Deus dizer não e a igreja que você optar por ficar nela, a religião que você optar ficar nela, dizer sim àquilo que a palavra de Deus diz não, e vice-versa. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Agora, a conversão é necessária, porque a conversão é a renúncia aos meus interesses, aos meus ideais, e a busca total aos interesses, aos ideais, à vontade de Deus. Amém, amados? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Absorva esta palavra. Procure se espiritualizar para poder, inclusive, entendê-la além do que você escuta. Para poder, inclusive, também entendê-la além do que você lê. Para transcender aqui a letra, porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Amém? Procure se espiritualizar para entender tudo isso. E para se espiritualizar, concomitantemente tem que se converter. E se convertendo, tem que se espiritualizar. Porque se converte e não se espiritualiza, a vaca vai para o brejo. Ou o trigo é atado para ser queimado. Mas o joio, se converter e não se espiritualizar, é joio. E o joio é atado em molhos para ser queimado. Mas, se converter e se espiritualizar, e tem que se espiritualizar, é caracterizado como trigo, e quem for trigo, na vinda de Jesus, aleluia, será colhido para o celeiro de Jeová. Amém? Senhor, nos abençoe, nos ajude. Glória a Deus. Se ainda estivermos dando aparência de joio, logo nos convertamos à qualidade de trigo, porque a trombeta vai tocar e vai tocar a qualquer instante. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.